Começamos a ministrar semana passada, dentro da preparação para o arrebatamento da igreja, nosso tema do ano. E do aspecto da preparação, trouxemos o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Vamos fazer uma rápida revisão dos pontos destacados. Leiamos o primeiro texto que lemos a semana passada. Lemos alguns, hoje só vamos ler o coração. Vamos, o Espírito e a noiva proclamam. E todo aquele que ouvir responda, vem. Quem sentir sede e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Dissemos que quando o Espírito e a noiva se uniram no clamor, algo aconteceu. Neste capítulo, algumas vezes veio o anúncio na forma de advertência: eis que cedo venho. Mas agora o Espírito Santo e a noiva se unem para chamar, para invocar, para pedir, para clamar: vem. Quando estas vozes se unem, a certeza chega. Aleluia. Vamos lê-la. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda certeza: venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aqui Jesus fala e a igreja responde. Primeiro vemos a igreja se unindo ao Espírito Santo. E aqui nós vemos a igreja se unindo a Jesus. Leia, por favor. A certeza surgiu quando a noiva se uniu ao Espírito Santo. E o propósito desta reflexão é exatamente chamar a igreja para que esteja unida ao Espírito Santo como nunca. E dissemos que mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo. E fizemos esta pergunta: por que você precisa do Espírito Santo mais do que antes? E respondendo isto, citamos alguns pontos. Não vamos elaborar, apenas citar. Então o primeiro ponto foi, vamos juntos? Por que eu preciso do Espírito Santo? Coragem em tempos de grandes desastres, calamidades. Segundo, para ter discernimento para o engano que domina o mundo. Terceiro, poder para continuar esperando até que Ele venha. Eu preciso do Espírito para isto. Em quarto lugar, preciso do Espírito para quê? Dar conselho durante a perseguição que vem. E quinto, para consagrar a minha vida para um viver santo. Falamos que existem graus de enchimento do Espírito Santo. Graus, diga graus, níveis. E a base do que começamos a refletir está em Ezequiel 47, no qual o profeta tem uma visão. Ele vê um homem que o está levando a ver várias coisas e a anunciar profecias que se cumpririam nos últimos tempos. Ele está tendo uma visão do rio de Deus. Vamos ler apenas o versículo 1. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, leia o que está em vermelho, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa não vamos avançar. Mas vimos na semana passada que Ezequiel pesquisou este rio. E dissemos que este rio é um tipo do Espírito Santo. É um tipo do Espírito Santo. Citamos 3 coisas. A primeira, em sua fonte. É um tipo do Espírito em sua fonte. De onde brota a fonte? Do trono de Deus.
águas falam do Espírito Santo. E o Espírito brota do trono de Deus. Antes que Jesus partisse, Ele disse que o Pai enviaria, Ele também enviaria. Toda a Trindade está envolvida em nos dar o Espírito Santo. Segundo, em seu curso. Qual é o curso do rio? O rio passa pelo altar. O altar fala do sacrifício. Este rio brota das feridas de Jesus. O curso foi traçado pela cruz. O curso foi traçado pela morte de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a força deste rio aponta também para o Espírito Santo. Dissemos que nessa força o rio não tem afluentes. As águas não são engrossadas por afluentes que despejam águas. Não, tudo que brota do trono de Deus, este rio vem pleno, sem mistura. Não precisamos de águas estranhas. E este rio, ele vem com sua força saradora, curadora. Estas águas saem para a região oriental e descem para o deserto e entram no mar. E sendo levada ao mar, as águas se tornam saudáveis. E este rio, no seu poder, traz vida onde há morte, faz tudo reviver, e Ele elimina toda a esterilidade, trazendo frescor, trazendo vida. Por onde o rio passa, tudo vive. Aleluia. Paramos aqui na semana passada. Nós vamos avançar. Observe o que a Bíblia diz que ele viu. Diga, viu. O texto que lemos lá no primeiro versículo em vermelho diz: ele viu. Ele viu. Infelizmente muitos apenas ouvem, mas não veem. Ouve o chamado do Evangelho, mas não tem uma experiência com Jesus. E o Espírito Santo nos chama a abrir os olhos e a ver. Esta foi a mensagem de João Batista: eis. Infelizmente, a tradução não vem para o português com a força que ela tem na origem. Em inglês até que vem behold. Behold the Lamb of God. Behold. Eu gosto da expressão em inglês, porque behold é contempla. Behold. O eis para nós está muito pobre, né? Na realidade não dá o sentido original. O que é que João está dizendo? Olhem! Contemplem! Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Behold! Contemple! Fixe o olhar! João viu o rio que brotava do trono. Muitos veem o rio correndo, mas nunca se molham nele, mas nunca entram nele. Percebem? O cordeiro passa, dá uma olhada, mas não o seguem, mas não se entregam inteiramente. No entanto, Jesus disse: não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. É preciso provar o Evangelho. É possível provar as águas da redenção. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37, no último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Esta é a tradução da atualizada King James. Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. O que ele clamou? Se alguém tem sede,
venha a mim e beba, como diz a Escritura, e do seu interior manarão rios de água viva. O que é de fato ver o rio e se dispor a absorver aquilo que dele emana. Temos um exemplo disto na vida do eunuco da rainha de Candás. Quando Filipe, em Atos 8, vai ao lugar deserto e encontra-se com aquele eunuco que está lendo o profeta Isaías e pergunta-lhe: entendes tu o que lês? Ele disse: como, se alguém não me explicar? Filipe sobe ao carro a convite do eunuco. Não sabemos o teor de toda a conversa. Sabemos que está centrado em Isaías 53. Mas o que nos interessa ver aqui neste contexto é a atitude do eunuco, que não se limitou a ouvir. Diz o texto: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Foi quando o eunuco observou: eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Eu não quero ser apenas o ouvinte, eu quero entrar nas águas. Certamente Filipe falou sobre o batismo, até porque os judeus já conheciam o batismo como um rito de iniciação. Quando alguém ia seguir um rabino, passava por uma imersão. Essa atitude, essa que água, é essa atitude daquele que verdadeiramente quer se atirar no rio de Deus. Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. O texto prossegue dizendo que ambos desceram a água e ele foi batizado. Mas vamos olhar para o segundo aspecto. Dentro dessa revelação do rio, Ezequiel entrou no rio. Diga: ele entrou e eu quero entrar. Aleluia. Eu não vou ficar contemplando o rio, eu não vou ficar na margem do rio, eu vou entrar no rio. Queridos, o nosso coração suspira por avivamento. O tema do G12 este ano é: manda a tua chuva. Queremos águas, queremos profundidade, queremos nos elevar cada vez mais diante do Senhor nosso Deus. O verso 3 diz: saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. O homem carregou Ezequiel com ele. Aleluia. Esse homem aqui representa o quê? Representa um ser angelical. Eu quero lhe dizer algo, que o Santo Espírito de Deus quer nos tomar pela mão e carregar com Ele dentro das águas para explorar o rio. Ele me fez passar. Por nós mesmos nunca chegaremos lá. Os textos que lemos na abertura deste culto, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, textos selecionados, não foram os 3 capítulos inteiros, apenas selecionados sobre o Espírito. Jesus diz: Ele vos guiará toda a verdade, Ele falará a meu respeito, Ele convencerá o mundo do pecado, justiça e do juízo, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Ele, Espírito Santo. Jamais poderemos avançar sem a presença do Espírito Santo. Nós vivemos hoje, amados, na dispensação do Espírito Santo. Ele que está na terra, residindo na igreja, administrando a obra da redenção na vida da igreja. Precisamos dele. Aleluia. Mas qual é a primeira experiência? A primeira experiência é a entrada no rio. Eu vou entrar no rio. O homem na visão levou Ezequiel junto a ele para dentro do rio.
O profeta foi levado para a água, e foi levado para a água cada vez mais profunda. Esse colocar os pés no rio era apenas o início de uma caminhada. A caminhada era longa. Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida hoje. Levá-lo às águas cada vez mais profundas. Vamos ver os níveis. Primeiro, ele entrou na água até os tornozelos. Diz o texto, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Que me dava pelos artelhos. Agora note, havia apenas um pouco do homem de Deus que foi coberto pelas águas. Mas do homem estava saindo das águas do que coberto por elas. O que isto representa? O passo de fé que salva a alma é a entrada no rio. Mas somente os pés estão cobertos. O resto do corpo significa o quê? Você tem o controle da sua vida. Você tem o controle total. Mas você não pode se converter sem o Espírito Santo. Você conheceu o Senhor? Sim, como diz o Salmo 34 hoje. Probai e vede que Yahvé é bom. Como é feliz o homem que nele se abrigam. Mas o que ocorre? Muitos param aqui e nunca vão um passo mais longe em Deus. Param na conversão. Simplesmente ganharam a salvação. Ah, estou salvo. Mas as suas vidas não são cobertas pelo Espírito. Este é o lugar onde ficam as aves pernaltas. Aquelas aves que daquelas pernas compridas. Ficam ali olhando para tudo à volta. E a qualquer coisa, vão para a margem. São aqueles que ficam na piscina rasa. Você já viu aquele lugarzinho da piscina rasa onde as crianças ficam? O que é que elas fazem? Elas ficam aqui apenas brincando, brigando, uma querendo pegar o que é da outra. E muitas vezes o povo na igreja é igual às crianças na piscina rasa. Aqueles que são salvos e se recusam a crescer, são apenas curiosos. Muitos param aqui. Eles perdem as bênçãos da vida mais profunda em Deus. Estão no controle de tudo. Controlam sua vida, controlam suas decisões, controlam seus pensamentos. Vivem como acham que devem viver. Porque dentro da água só com os pés, você tem o controle de todas as coisas. Você entra e sai quando quer. Este é o menor nível do enchimento do Espírito Santo. Dissemos que existem níveis, esse é o menor. Nele começamos. Mas você não pode ficar aqui, meu irmão. Você não pode ficar aqui. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Todo crente foi cheio do Espírito Santo em um certo nível. Senão não poderia se converter. Precisamos pelo menos de uma porção pequena do Espírito para ser convencidos do pecado. Como diz a palavra em 1 Coríntios 12, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Mas cada crente permanecerá neste nível, a menos que cresça no Espírito. E é por isso que temos um povo aí que diz que é crente e vive como o mundo, peca como o mundo, faz tudo o que o mundo faz, entra na prostituição, entra na mentira, entra no roubo.
a vida é igualzinha à vida dos outros que não conhecem a Jesus, porque vivem na superficialidade, não oram, não leem a Bíblia, não jejuam, se tem vontade vai ao culto, se não tem não vai, não evangeliza, não dá testemunho. Fica aí, não cresce. Nós vamos ao próximo nível. Ele entrou na água até o joelho. Diz o texto, de novo, mediu-me e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Uau, já é um pouquinho mais, chegou no joelho. Aleluia. De que isso fala? Isso representa uma vida que está aprendendo a dependência de Deus. De um passinho a mais. Aleluia. Os joelhos falam de oração. Esta é a pessoa que ora e está tentando viver sua fé diante de Deus, está aprendendo a buscar a face de Deus, está aprendendo a fazer o seu devocional, está aprendendo a ir às reuniões de oração, está aprendendo a ter um tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar. Querido, ninguém se levantará mais alto do que sobre os seus joelhos. É quando estamos de joelhos dobrados diante do Senhor que nós estamos sendo elevados diante de Deus e diante do mundo. É morrendo que se vive. Aleluia. Hebreus 10, 38, lemos, podemos ler juntos, por favor. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, se der para trás, se voltar para trás, se desistir, o que é que acontece? Minha alma não se agradará dele. Entramos no rio para ir cada vez mais fundo. Não vamos retroceder, em nome de Jesus. Aqueles que estão neste nível, sabem alguma coisa sobre o poder do rio, porque quando as águas chegam aqui, você já sente mais forte, você já tem que se equilibrar para ficar de pé, mas ainda assim, há muita parte do corpo fora da água, e a qualquer coisa, você com facilidade volta para a margem. Nesse nível, primeiro, você sente o seu poder quando o rio passa. Você está ali, o rio está passando, você sente a força da água. Aleluia! Mas realmente não é afetado por ele. Você permanece no mesmo lugar, finca os pés no chão, o rio passa, mas você não vai com ele. Apenas percebe que ele passou. Quem está nesse nível sabe alguma coisa? Sim. Mas não é aí onde Deus quer que nós estejamos. Segundo, você ainda se levanta sobre os seus próprios pés. Tem água até o joelho, mas pode caminhar sobre os seus próprios pés. E em terceiro lugar, você está no controle de sua vida e não está apoiado pelo rio. Você está apoiado pelos seus próprios pés. Mas nós precisamos passar por este nível. Não é tudo, mas é o estágio. O terceiro estágio, ele entrou na água que dava nos lombos. Uau! 4b outra vez mediu-me e me fez passar águas que me davam pelos lombos. Água na cintura. Aqui. Mas ainda assim metade do corpo está fora. Sim, queridos. Somos chamados a atingir os lombos. De que fala esse nível de água? Fala do poder espiritual em nossas vidas. Quando você entra no rio até a cintura, mais do rio e menos do homem é visto. Podemos lembrar o que diz João Batista. É necessário que ele cresça e que eu
diminua. Quando nós tivermos entrado até aqui, podemos sentir o poder do rio. E não somente isso, os outros podem ver o efeito do rio sobre nós. Porque é um nível em que começamos a experimentar uma fortaleza interior, conforme diz Paulo em Efésios 6:10, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou dizer uma coisa que talvez não seja agradável de se ouvir, mas é verdade. Este nível de maturidade raramente é atingido. Mas quando ele é atingido, você não pode esconder seus efeitos em sua vida. Ele falará sobre você. Mas tão profundo como esse nível de crescimento espiritual é, ainda não é tão profundo quanto podemos ir. De que mais nos fala este nível? Lombos. A Bíblia usa a expressão de lombos para falar de filhos, os filhos que procedem dos lombos. Esse é o nível de maturidade em que nós entramos na idade adulta com a capacidade de procriar filhos e levantar uma geração para Deus. Nós estamos envolvidos agora, nesta fase, em procurar despertar a igreja para buscar perdidos. Se o rio não chegar aos teus lombos, você continuará raso, controlando a sua vida, sem manifestar fruto. E o fruto que Deus quer da terra são filhos e filhas para Deus. Então a nossa oração hoje mais do que nunca é: ó Deus, traz-nos rios até os nossos lombos. Que os rios toquem os nossos órgãos reprodutores espirituais. Para que geremos filhos para Ti. Para que a maturidade de um adulto, de um cristão adulto, de um filho no nível de huios, que toma posse da herança, se levante. Por isso dissemos, são poucos os que chegam a este nível. Quantos somos nós aqui? Quantos de fato estão empenhados esta semana em ir atrás das vidas, em falar com elas, em jejuar por elas, em orar por elas, em testemunhar por elas? Cada um de nós sonde-se a si mesmo. Como é que está o seu coração? Há águas nos lombos. Quem entra no rio e sente a força da água nos lombos, vem o poder de procriação espiritual. Não apenas força para o meu interior, sim, vem força para o meu interior. Eu provo o poder de Deus e os outros estão vendo. Por quê? Porque eu começo a procriar, eu começo a me engravidar de filhos e filhos, eu começo a dar à luz a filhos espirituais, e todos percebem que o poder de vida emana de dentro de mim. Não há esterilidade. Amém? Que Deus nos leve a estas águas. Como eu disse, poucos estão neste nível de maturidade espiritual. Perderam algum controle sobre si. São muitas vezes apanhados pelo rio. Movem-se alguns metros de vez em quando, mas ainda assim estão perto o suficiente da costa. Não é tudo. Estão provando um grande poder. Mas no meio da crise, quando os problemas chegam, a costa está muito perto. A tentação de voltar à costa pode ocorrer. Como dissemos há pouco, este nível fala também dessa frutificação na obra de Deus. É nesse nível que você se torna um líder.
É nesse nível que você se torna um evangelista. É nesse nível que você se torna um fazedor de discípulos, um discipulador, preocupado com as almas. Nós olhamos para o terceiro aspecto da experiência de Ezequiel. Ezequiel entregou-se, diga, entregou-se ao rio. Versículo 5, leia comigo, por favor. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Aleluia. É para aqui que nós queremos ir. Aleluia. Nós queremos entrar nessas águas que não dá para tomar pé. Nós queremos penetrar nestas águas que cobrirão a nossa cabeça. Nós queremos ser arrastados pelo rio. Esse é o nível que ele vê, em que a correnteza do rio me levará para onde quiser. Eu não tenho controle sobre o rio me controla. Eu não posso lutar contra o rio. Neste ponto, Ezequiel chegou a um lugar onde o rio está no controle. O rio está no controle. Ezequiel não tinha poder sobre o seu destino. Ele estava à mercê do rio. E, meus queridos, este nível representa o mais alto nível espiritual que qualquer crente pode alcançar em sua vida, mas é preciso que você deseje, é preciso que você tenha sede, é preciso que você tenha fome. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares do vosso coração. Não é conversinha não é dizer, Senhor, eu quero lhe, não, Senhor, é um desespero por Deus, é um desespero por Deus, é aquele tipo de desespero do que aconteceu com Jacó no val de Jaboque. Não te deixarei se tu não me abençoares. Não te largo, ó Deus. É um desespero. Eu vivi isso em África. Quando chega o comunismo, as pessoas morrendo, todo mundo que levava ao hospital morrendo, miséria, guerra, pobreza, morte, fome, tragédias. E eu me senti impotente. Deus, onde tu estás? Onde é que está o Deus de Atos? E chegou o dia que eu me tranquei no meu escritório e digo, eu não prego, eu não ensino, eu não como, eu não bebo, até que te reveles a mim. Suzette Harding tinha passado pela minha cidade. Eu vi o poder do Espírito operando nela. Então me tranquei e disse, pronto, aqui acabou. Não tem mais ministério. E olha que eu era a única missionária que havia ficado no país. Todos foram embora no meio da guerra. Eu fiquei sozinha por 10 anos no país, enfrentando a guerra, servindo a Deus com toda a dedicação. Mas onde estava o nível? Ah, sim, o rio estava sobre os meus joelhos. Sim, estava sobre os meus joelhos. Muito tempo de oração. Mas a frutificação era muito pouca. É quando eu parei e disse, acabou. É isso que eu quero dizer, fome. É aquele momento que você chega e diz, Deus, ou vai.
Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Acabou o ministério. Não prego, não ensino, não saio daqui, não como, não bebo. Eu vi o teu poder em manifestação. Eu sei que tu tens mais. E foi essa minha atitude que mudou a minha vida, que mudou o meu ministério. Vem um pastor, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro ministério para dizer: eu fui abençoado pelo seu ministério, eu me converti ouvindo você. Não tem nada a ver com Valnice, mas tem a ver com a experiência de quando os rios nos carregam. Já não somos nós, somos levados para onde o rio quiser. Não temos mais controle sobre coisa nenhuma. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vai falar, é Ele quem vai agir. É este o nível ao qual Deus nos quer levar, igreja amada. Estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja, e os nossos corações devem ir ao nível mais profundo, porque para isto Cristo morreu por nós. Ezequiel não podia ir mais fundo do que isso, nem nós poderemos ir mais fundo do que isso. É a plenitude. Se você não tem fome, peça a Deus. Entra no desespero. Entra no desespero. Não foi a única vez que eu tive um desespero desses. Eu deixei Moçambique. Eu fui para a África do Sul. Obedeci a Deus para não ser nada nem ninguém. E agora? E agora? Ok, estou aqui, num país estrangeiro. Deixei tudo. Deixei tudo, perdi meus amigos, não falo mais com ninguém, porque os meus amigos não vão entender a minha experiência. Estou aqui sozinha, num país estranho, não tenho ministério, ninguém depende de mim e não tenho ninguém sobre mim. E agora? Fiz o que quiseste, voltei ao deserto, estamos aqui no deserto, e agora? É agora. Não ousaria dar um passo? Não sei o que fazer da vida. Me mandou sair de Moçambique. Estou aqui. Estou vendo o que está fazendo na terra. E daí? E o que eu quero que tu faça? Que eu faça? Eu não sei. Claro, vai jejuar. Vai orar. Me tranco 14 dias. É quando Deus me dá aquele estudo. Um homem enviado por Deus. Mas, e aí? E aí? Aí quando eu vou lá para Moro Cerro, e vou para ali determinada, Deus, quando eu vim para a África, eu sabia fazer tudo. Agora eu não sei fazer mais nada. Eu descobri que não é o que está aqui na cabeça. Eu não sei nem como vou pregar. E ali naqueles dias, estacionada do trailer, quando dizem, amanhã é o dia do seu funeral, venham em jejum, porque vai ser a unção. Eu naquele trailer emprestado, trailer da Suzé, olho para mim no espelho. Eu digo, Valnice, fala comigo em voz alta, Valnice, vira a página. Esquece o seu sucesso, suas falhas, seu passado. Hoje aqui é a sua última noite, aqui acabou. Sua última noite. Amanhã é o dia do seu funeral. Isso depois de servir por 14 anos em África. 6 de seminário. E me ajoelho para fazer a oração que mudou o rumo da minha vida. Pai, vazia eu vou para o meu funeral. Tinha examinado minha vida de trás para frente, da frente para trás.
honestamente eu disse, Senhor, não sei mais o que te dar. De tudo que eu já examinei, eu renunciei tudo. Te obedeci sempre, não sei mais o que te dar. Então, vazia eu vou para o meu funeral. Não deu mais nada. E naquela véspera, até o último centavo que eu tinha para comprar gasolina, para voltar, eu dei de oferta. Vazia eu vou para o meu funeral. É o desespero. É o desespero do seu coração. Quem conhece a minha história sabe que na manhã seguinte, eu levantei, me fiz a mesma oração, ajoelhei ao pé da cama. Vazio eu vou para o meu funeral. Não sei mais o que te dá. E esta frasezinha, tu sabes que tu tens tudo que queres de mim. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Aí na hora que eu chorava tanto, meu Deus, o que é que eu queria? Eu queria um negócio assim, um romper, que em inglês se chama breakthrough, que não tem uma tradução boa em português, não tem. Um breakthrough era a minha oração. Give me a breakthrough in my spirit. Dá-me, uns traduzem por rompimento, mas é isso. Em inglês é fácil criar a palavra. To break, pá, é quebrar. Through é através de. É como se você chega a um nível, a uma barreira que você não consegue ultrapassar. Mas de repente existe uma experiência que você, pá, break, quebra e passa para o outro lado. Isso é um breakthrough. É um rompimento espiritual. Você quer um novo nível, está lutando, mas tem um teto. Você não consegue passar para o outro lado. Mas de repente vem uma experiência em que sobrenaturalmente a barreira se rompe e você passa para o outro lado. Foi isso que eu fui buscar ali. Meu Deus, eu não sei nem orar para alguém ser batizado do Espírito Santo. Como é que é isso de fluir nos dons, meu Deus? Tudo que eu aprendi no seminário é aqui na cabeça. Tudo é consultar aqui, ó. E olha que eu estudei muito. Continuo estudando. Sempre fui um ratinho de biblioteca. Mas eu cheguei ao ponto que eu disse para Deus, aposenta a minha biblioteca. Revoluciona a minha vida, ó, nesse círculo aqui, ó. Aqui. Essa foi a oração que eu fiz aos 33 anos. Quero te conhecer como não te conheço agora. Só estou dizendo para vocês o que é fome. Tá? Só dando um exemplo de que fome para nadar nas águas do Espírito, nesse negocinho, oh Senhor, um dia ora, outro não ora. Ah, meu filho, é desespero. É desespero por Deus, como a corça brama pelas correntes das águas. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Deus responde. Deus responde. Eu fui para aquela reunião, eu chorava, eu me quebrantava. E quando chegou a hora da unção, a reunião começava a ser quase meio-dia. Foi quando eu estava na fila. E como começou a ungir dos últimos, eram umas 1.300 pessoas, eu estava na terceira fila, haja tempo para chorar. Né? Já que eu chorava desde que começou a primeira ministração com o Morris Cerulli, agora era o Dr. Ness, que já está na glória. Mas na hora que eu passei ali, o Espírito de Yahvé veio sobre mim. Eu fui atirada no chão. Eu fui jogada no chão com o rosto em terra. Com o rosto em terra. E ali eu ouvi a voz temível de Yahvé.
É o nível de experiência que marca para sempre a sua vida. Estás pronta agora? Que susto! O quê? Estás pronta agora? Para quê? Para ires para o Brasil? Eu me lembrei da minha oração. Tens tudo que queres de mim. E agora? E agora? E agora? Era o último lugar da terra que eu queria ir. Quando Deus me pediu tudo para renunciar à junta, para renunciar a tudo, eu me isolei, não mais escrevi para ninguém, não respondi uma única carta e queria que o Brasil Batista se esquecesse que Balnice existira na história. Por quê? Porque por temperamento, não parece, tem muita obra da graça aqui em cima, eu sou muito retraída. E tudo faço para não constranger ninguém. Sabendo quem eu fui entre os batistas, livros nos quais minha história se encontrava e se encontra, né, que não pode arrancar a página da história. Nunca mais. Queria ficar na África, até Jesus voltar. Estás pronta para ires para o Brasil? Eu nem disse sim, nem disse não. Fiquei caladinha. Um silêncio que pareceu uma eternidade. Não sei quanto tempo, porque para mim o tempo parou. A temível presença de Deus, o tempo parou para mim. Não percebia mais nada o que estava acontecendo ao meu redor. Só sei que me puxaram, porque eu fui atirada no chão, me puxaram para o lado, né? Ali eu fiquei. Depois de um longo silêncio, tenho um ministério para ti no Brasil. Treina-me no exército. Que dor, que medo. Foi minha resposta. Eu me senti como um ratinho diante de um leão. Sei lá como que a minha mente veio, meu Deus. Brasil? Treinar exército? Mulher, solteira, me levantar no meio daquela homarada, aqueles pastores vão me matar, vão me engolir. Só porque eu batizei aqui, foi um horror. Fiquei quieta de novo. E depois de um longo tempo, aventurei uma pergunta: quando? Teu tempo na África do Sul é de treinamento e não terminei o que tenho que fazer em ti. Isto era fevereiro, o dia 8 de fevereiro de 1985. 31 anos atrás. Não sei o que ninguém falou mais o resto do dia. Tentei escrever, mas disse, não vale a pena. Jamais esquecerei.
E à noite eu voltar, há muitas coisas ligadas que não vou trazer. Não sei porque estou contando isso. À noite, quando eu volto ao trailer, Deus volta a falar comigo. Eu estava em grande temor. Passei 3 dias fora de absorta. Meu Deus, que isso? Que isso? Que comissão, que comissão, que comissão. Treina no exército. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é essa moça? Ex-missionária? Não tem nada, nada. Não tem junta, não tem igreja, não tem ninguém para sustentar, nada, nada. Perdida aqui no meio da África. E ele me faz uma pergunta. Que ardia em teu coração quando estavas no seminário? E eu disse, avivamento. Desde que eu conheci, todo o meu ser suspira por mais. Desde que o encontrei no meu quarto no dia 20 de junho de 1963, ao pôr do sol, deu fome, deu sede. E nos 6 anos de seminário, eu devorava livros sobre avivamento. Eu disse, avivamento. E ele disse, tirei-te do Brasil, deixei-te sozinha em África, para treinar-te e enviar-te de volta. Treinar-te. Eu pensei, que? 6 anos de seminário, 15 de África, 21 anos. Foi o que me tomou para sair dos pés no rio e ser lançada nas águas que não dão pé. Não por influência de homem algum, ou de seminário algum, porque eu estava sozinha em África. Mas pela graça e a misericórdia do Espírito. Até meu Suzete, quando foi, ela disse, o Espírito Santo disse, vai levar água a um coração sedento. Fome. Eu quero dizer hoje, 53 anos depois daquele encontro, que a minha fome é insaciável, que a minha sede é sempre viva, porque eu sei que onde cheguei não é tudo que Deus tem para mim. Eu quero mais. Quero nadar nestes rios. Quero continuar a deixar-me ser levada pelo rio. Ser nada e nem ninguém. É o que o Espírito quer para você, igreja. É o que o Espírito quer para mim. É o que o Espírito quer fazer na nossa vida hoje. Amém. Esse nível representa o mais alto nível espiritual que qualquer crente pode alcançar. Há 3 razões, 4, pelas quais podemos dizer que este é o mais profundo que você pode jamais chegar como cristão. Primeiro, leia comigo. Quando você percorrer o rio até esta profundidade, você se move além da sua capacidade. Não é mais você.
Não é a sua capacidade. Volto ao testemunho da minha história. Eu volto ao Brasil em obediência. Aprendi a ouvir o Espírito. E ele me manda para um lugar de jejum e oração, 30 dias. Ali te direi o que deverás fazer. Ali registro. Ali vou escrevendo os seus comandos. E nada fiz até o dia de hoje, senão obedecer. No dia 12/12 de 85, escrevo o último registro naquele jejum. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque Yahvé teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E eu escrevi, nada tem a ver comigo. Eu só preciso crer e obedecer. E ele ainda diz, vais começar em Recife, onde foste treinada teologicamente. Eu saio daquele lugar de jejum e oração, e encontro uma amiga do Recife, e me oferece uma carona para Recife, de ônibus. Entrei no ônibus e fui para Recife. Olha aí que loucura. Olha que loucura. Com $100 no bolso. E ainda diz, muitos te resistirão. Mas eu recebo logo um convite do pastor com quem trabalhei para pregar lá. Primeiro é que, vem ser nossa missionária, não posso aceitar porque Deus me disse. Não receberás nenhum convite sem liberdade do Espírito, porque não tens tempo para perder nem entreter pessoas. E eu lhe perguntei, tenho liberdade do Espírito? Mas é claro, só que ninguém sabia. Que Valnice já tinha mudado o nível da água. Foi um assusto, foi um susto. Porque era por onde o rio levava. Sim, querido, não vou contar toda uma história. Mas tudo que foi feito ao longo destes anos não tem nada a ver com Valnice. Tudo que ela fez foi simplesmente crer e obedecer, nada mais, nada mais, nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais. Amém. Diga, vamos fazer coisas acima da nossa capacidade. É que eu não paro para pensar, eu geralmente não penso em mim. Não penso, mas quando paro assim para escrever, meu Deus, é possível tudo isso? Uau, como? Não sei, mas nem penso. Eu só tenho que ouvir e obedecer. Mas nada, é Deus quem faz. E a glória é dele, e você sai do caminho. Amém? E ele vai fazer. Porque agora é o rio que lhe leva. É o rio que lhe leva. É o rio que lhe leva. E se ficar um mundo de gente à margem gritando, não concordando com você, você nem está escutando. É o rio que está lhe levando. Você nem está escutando o que estão gritando na margem. Eu não nem escuto nada, nem escuto, nem leio. Eu vou onde o rio me levar. Eu vou onde o rio me levar. Eu já morri, eu já estou na cruz, eu estou sendo levada pelo rio, já não tem peso. Quem flutua não pesa mais nada. Você não se carrega. Você não está mais se mostrando. Entendeu? Não se mostrando. O que você quer se mostrar? Eu vou para essa reuniãozinha, se não me chamar para fazer nada, eu não estou nem aí. E ainda chega lá e fala, fala nada. Isso aqui não é para orar, deixa eu pôr o rosto no chão, o cara no chão e vou orar. Vamos para o trono, vamos para o trono, vamos para o trono. Amém.
Quando ele me manda para a televisão, meu Deus, a nível nacional, tanto dinheiro. Diga, neste nível, você fará coisas acima da sua capacidade. Muito acima da sua capacidade. É para onde Deus quer nos levar, queridos. Não é depender de nós. Não podemos fazer a obra de Deus da nossa força, queridos. Deus tem mais. Deus tem mais. A pessoa que tem atingido este nível de maturidade ultrapassou-se a si mesmo e colocou-se sob o absoluto controle de Deus. Aleluia. Esta é a verdadeira maturidade espiritual. Trata-se de chegar ao fim de nós mesmos e compreender que não há maneira de nós jamais podermos fazer algo por conta própria. Amém? Leia comigo. Devemos chegar ao local onde percebemos quem está no controle. Quem está no controle? Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque o fruto procede dele, a vida, a seiva, o fruto brota das raízes e não dos galhos. Pois sem mim, nada podereis fazer. Leia comigo, por favor. Deus não quer que eu chegue aonde eu posso. Ele quer que eu chegue aonde eu não posso. Onde eu posso nas minhas forças. Eu tenho que romper os limites. Não posso me prender por circunstâncias. Não posso permitir que obstáculos detenham a minha caminhada. Meu Deus é maior do que tudo. E é quando eu estou no meu limite que o ilimite de Deus se manifesta em nossa vida. É quando chegamos ao fim de nós mesmos que Deus será tudo em nós. Segundo, quando você percorrer esta profundidade, deixou de sustentar-se a si mesmo. Ezequiel não estava mais caminhando, ele estava descansando. Ele não é mais responsável pela caminhada. Ele se entregou ao poder do Rei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Veja-se descansando. Aleluia. Tente caminhar dentro da água. A força da água dificulta a sua caminhada, quanto mais em cima a água, não? Você não tem mais que se esforçar. Flutua no rio. E descansa nele. Diga isto. Você é responsável. Você se entregou ao poder do rio. É uma decisão. Este é o lugar para onde Deus nos quer levar, amada igreja. Ele quer que cheguemos ao lugar onde se aprende a descansar nele e permitir que Ele nos sustente e nos leve através desta vida. Já não será tentando correr e fazer as coisas. Será você descansando no poder do Espírito Santo. Enquanto
conduzido pelo rio de Deus. Terceiro, quando você percorrer esta profundidade, entregou-se à vontade do rio, o que equivale a dizer do Espírito Santo. Você entregou-se à vontade dele. Não é mais a sua vontade. É assim que o Senhor quer que sejamos. Ele quer que percamos de vista a nós mesmos. Percamos de vista nossas metas, nossas ambições, nossos próprios sonhos. Ezequiel estava indo para onde o rio o levava. Deus quer que sejamos totalmente, 100% rendidos a Ele e à sua vontade para as nossas vidas. Deus está olhando para a sua e para a minha rendição. Coloque-se de pé e leamos juntos o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você percorrer esta profundidade, estará feliz por ser levado pelo rio, porque a vontade do rio se torna a sua própria vontade. E finalmente, ouçamos Paulo juntos: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, de igual modo, sob a direção do Espírito. Juntos, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Ezequiel estava todo molhado. Ele ficou em algo que estava muito acima da sua cabeça. Feche os seus olhos. Chega o Espírito Santo. Reclame. Dá-me a fome e a sede para chegar a este nível. Quero molhar-me nestas águas. Quero chegar a um nível em que as águas estão muito acima da minha cabeça. Senhor, não quero descansar. Fale com Ele, fale com Ele. Abra o coração e responda a Ele. Porque este é o lugar onde Deus deseja que nós estejamos. Oh, Espírito, traz um batismo de fome e sede. Perdoa-nos pela superficialidade da nossa vida cristã. Leva-nos a níveis mais profundos. Em que nível você se encontra hoje? Temos que viver todos os níveis. E aquele que é levado pelo Espírito também vai orar, também vai dar fruto. Ele se vendeu à vontade do Espírito, ele se torna a sua boca, ele se torna seu canal, ele se torna seu parceiro. Este é o alvo maior. Oh, igreja querida, não importa onde cada um de nós esteja hoje, o Espírito quer nos levar consigo por níveis mais profundos, neste rio que brota do trono de Deus. Não voltemos à margem. Na margem existem as tentações. As seduções deste mundo estão na margem.
margem. À margem do rio há muitos que nos apelam para o pecado, a carne, o mundo, o diabo, para perdermos a bênção. Volte para dentro do rio. Venha com o Espírito Santo andar mais profundo, mais profundo, mais profundo. Ó Espírito Santo, vem hoje. Ó Espírito, no próximo domingo comemoramos o dia de Pentecostes. Quando vieste inaugurar a tua dispensação, para estar na igreja, cumprindo a promessa de que viverias em nós. Mas quantas vezes te esquecemos, quantas vezes te negligenciamos, quantas vezes estamos no controle. Aqui e ali temos uma experiência da força deste rio, deste poder. Mas logo assumimos o controle outra vez. Livra-nos da inconstância, livra-nos dos altos e baixos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Clamamos a Ti. Queremos os rios do verdadeiro avivamento. Não queremos nos conformar simplesmente com a salvação. Não queremos nos conformar simplesmente com uma vida devocional aqui e ali. Ou satisfeitos porque hoje ganhamos uma vida. Não, nós queremos ir até o fim. Nós queremos plenitude. Oh, Espírito Santo, apodera-te de nós. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Abrimos mão da nossa vontade, dos nossos sonhos, das nossas ambições, dos nossos projetos e da nossa própria vontade. Oh, outra vez nos rendemos a Ti, Senhor. Faça a sua própria oração, sua própria rendição. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva fluirão do seu interior. Oh, eterno. Oh, Shakahata Sakandarababa. Gera em nós este avivamento. Gera em nós este avivamento. Seja esta uma semana decisiva, Senhor, na vida desta igreja. Oh, aviva-nos. Oh, rababaxequequetia. Experiência, caminho andado não se transfere. Cada um aqui terá que ter a sua própria experiência. E hoje nesta reunião você pode ser marcado. Deus fala a cada um e encontra cada um de nós na sua necessidade. Clame. Oh, meu Deus. Santo Espírito.
prostramos-nos diante de Ti. Oh, presença santa, oh, majestade divina, oh, majestade divina, oh, presença temível. Quebrantamos-nos aos Teus pés. Marca-nos, marca-nos de uma forma definitiva. Leva-nos às Tuas águas, leva-nos aos Teus rios. No dobrar dos nossos joelhos está a expressão da rendição da nossa vontade, da sede e da fome do nosso coração. De ir mais fundo. Oh Pai, toma esta igreja, toma este rebanho. Oh meu Deus, por este rebanho me ponho de joelhos e clamo, clamo pelas ovelhas do Teu pasto. Oh, Senhor, forma Cristo em cada um. Forma Cristo em nós. Nenhum fique aquém do Teu propósito, da Tua plenitude. Oh, meu Deus, eu seguro nas pontas do Teu altar. Vai chover este avivamento aqui, neste lugar. Movam-se as Tuas águas. Movam-se as Tuas águas. O nível das águas comece a subir dos pés, aos joelhos, aos lombos, até nadar em águas profundas. Para que estes rios se tornem evidentes esta semana, nas visitas, no compartilhar da fé, e no próximo sábado, cada reunião. Oh Deus, os líderes se tornem totalmente dominados pelas Tuas águas. Que todos olhem e não vejam mais o humano, mas vejam o divino manifesto. Todos percebam a Tua presença, sejam impactados, sejam contagiados pelo Teu poder, pela Tua presença em cada um, no cumprimentar, no orar, no ministrar. Senhor, 12 de junho, dia de Pentecostes, que esta igreja possa Te trazer as primícias de um novo tempo, sem retorno, sem volta. Sacia a fome de cada um, mitiga a sede de cada um e apodera-te de nós. Veja-se levado pelas doces mãos do Espírito. Solte os beijos. Flutuemos neste rio. Quero beber dos Teus rios, Senhor. Quero nadar nos Teus rios.
Quero viver dos teus rios.